Não me julguem pelo chapéu. Cara, é uma coisa do Hokage. Então, tipo, eu só vi parado e decidi, vou gravar utilizando ele, né? Quem não iria fazer isso? Acho que muita gente, mas eu decidi fazer isso. Então não me julguem por ele, tá bom? É meio estranho, mas vocês se acostumam ao longo do vídeo. Bom, pessoal, aqui está uma situação que muita gente se confunde, muitas vezes quando vai ver um texto ou em atividades, né? O ano 1600 pertence ao século XVI, só que o ano 1601 pertence ao século XVII. Muitas pessoas se confundem ou trocam quando tentam identificar de que ano aquele século pertence. Ah, muita gente considera que os dois primeiros números indicam de que século aquele ano pertence, né? Mas não é sempre assim. Essas situações funcionam para pouquíssimos casos, né? Mas você quer saber como se identifica o século que aquele ano pertence? Ah, o ano 1832 pertence ao século XVIII ou é o XIX? O ano 2000 pertence ao século XXI ou ao século XX? O ano 1534 pertence realmente ao século XV ou ele é do século XVI? Bom, pessoal, hoje nas nossas curiosidades e histórias da matemática, vamos aprender a como identificar de que século um ano específico pertence. Hoje vamos ver qual é a regrinha, qual macete podemos utilizar para poder fazer essa identificação, né? Ah, eu queria saber o ano 2340. Vai pertencer a que século? Então, hoje vamos ver qual regra o ano ele é utilizado para pertencer a qual século, né? Na matemática tem duas regrinhas que podemos utilizar e hoje vamos aprender a identificar essas regras para não errar mais o ano e que século esse ano pertence. Beleza? Então, pessoal, aqui fica também meu bom dia, boa tarde e boa noite. E bora lá para nossas curiosidades e histórias da matemática. Hoje, sobre identificação de séculos, para qual ano pertence. Simbora, pessoal! Bom, então bora lá agora identificar o século, né? De que século o ano em que estamos tratando pertence, hein? É o século XIX, XVIII, XX? Qual? Vamos agora descobrir. Olha só, mas para a gente poder descobrir de que século pertence o ano específico que estamos estudando, né? Você vai seguir dois caminhos para poder descobrir qual é, dependendo do número. Primeiro caso, se o número terminar com dois zeros, é só excluir eles e considerar os dois iniciais. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ano 1800. O 1800 termina em dois zeros, então você vai excluir os dois zeros e considerar apenas os dois iniciais. Então, o número 18. Logo, o ano 1800 pertence ao século XVIII. E isso é válido para qualquer número. Ah, 1900. Exclui os dois zeros e considera os dois iniciais. Então, o ano 1900 pertence ao século XIX. Ah, 1500. Exclui os dois zeros e considera apenas os dois iniciais. Então, o ano 1500 pertence ao século XV. Então, o primeiro caso é, se o número terminar com dois zeros, exclui eles e considera apenas os dois iniciais. E pronto, você vai ter qual século aquele ano pertence, beleza? Bom, esse aqui é o primeiro caso, bem tranquilo, né? Mas também tem o segundo caso. Se ele não terminar com dois zeros, você ainda mesmo assim irá excluir os dois últimos algarismos e somar o restante mais um. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ano 1972. Eu vou excluir os últimos dois números, não me interessa, vai me sobrar apenas o número 19. E o número que sobrar, você vai somar mais um. Então, pronto. 19 mais 1, 20. Então, quer dizer que o ano 1972 pertence ao século 20. Apenas isso que você vai fazer. Ah, então, se os números não terminar com dois zeros, eu excluo assim, mesmo assim, os dois últimos finais e somo mais um com o que sobrar. Assim, você vai obter um número que esse número que você obter é o século que esse ano pertence. Então, por exemplo, aqui, bora fazer uns testezinhos, né? O ano 2001. Bom, 2001 pertence a que século? Simples, exclui os dois números, os dois últimos finais, né? Sobrou o número 20. Então, eu pego o número 20 e somo mais um. 20 mais 1, 21. Então, quer dizer que o ano 2001 pertence ao século 21. Então, se a gente for analisar, o ano 2000 termina com dois zeros. Se eu excluir os dois zeros, sobra apenas o 20. Então, o ano 2000 pertence ao século 20. Já 2001 pertence ao século 21. Ah, o ano 1700.
Bom, bem simples, né? Termina com 2 zeros, exclui os 2 zeros, o número que sobrar é o século dele. Então, 1700 pertence ao século 17. 2340, e já é um ano que está bem longe ainda de chegar, né? Opa, mas ele termina com 0. Mas se lembre, a regra, ele quer com 2 zeros no final. Então, eu vou excluir os últimos 2 números, e o que sobrar, eu somo mais 1. Então, aqui, ó, mais 1. 23 mais 1, 24. Então, o ano 2340 vai pertencer ao século 24. E aqui, ano 1872. Mesmo esquema, né? Como não termina em 2 zeros, eu pego os últimos 2 números, excluo eles, e o que sobrar eu somo mais 1. 18 mais 1, 19. Então, o ano 1872 pertence ao século 19. E assim, esse é o esquema para você poder utilizar para saber de que ano aquele século pertence. Ah, o ano pertence ao século 20? Ah, ao século 18, 19, 17, 16? Bom, se você quer saber, é só seguir esse esquema. Se terminar em 2 zeros, é só excluir eles, o número que sobrar é o século dele. Se o número não terminar em 2 zeros, você exclui os últimos 2 números, o que restar você soma mais 1. O resultado obtido é o século do número. Lembrando que a representação pelos séculos, aqui a gente colocou os números, né? Mas a representação por séculos é utilizando os algarismos romanos, né? Lembrando aquelas letras, o 1, no caso o I, o V, o X e assim sucessivamente, né? Então utilizamos a representação de séculos através dos algarismos romanos, beleza? Mas aqui está a nossa curiosidade do dia, né? Como identificar séculos, né? Porque muitas vezes a gente vai vendo os números. Como isso entrou aqui, eu não faço a mínima ideia, ó. Bom, porque muitas vezes a gente vê várias datas e números e a gente se questiona muitas vezes de que século aquilo pertence, né? Porque a gente tem a mania, pega os 2 primeiros e acha que, 1972, 19, porque começa com o número 19. Não. Sempre é um número a mais ou o próprio número, dependendo do final dele, né? 1800 é o próprio 18, século 18, né? Só que 1801 já é século 19. Então, por isso que a gente tem que se atentar a essas situações para poder não errar que século aquele ano pertence. Isso pode até cair como pegadinha ou qualquer coisa para nos confundir, né? Então, aqui está a curiosidade do dia, né? Como identificar séculos? Basta olhar o final dele. 2 zeros, exclui, pronto, o número que sobrou é o século dele. Se não termina com 2 zeros, exclui, o que sobrar soma mais 1. E assim você vai obter o século desse número. Beleza? Então, pessoal, bom, e aqui ficamos com a nossa curiosidades e histórias da matemática, né? Curiosidade do dia, identificar de que século um ano pertence. Mas aí, gostou dessa curiosidade? Essa foi uma das curiosidades indicadas por vocês, né? Pessoal que manda através dos directs, nosso Instagram, TikTok, né? Pediram para falar sobre a curiosidade de como identificar o século. Então, também fica a recomendação. Caso você queira que a gente trate alguma curiosidade ou história da matemática, você pode mandar sua sugestão que iremos analisar ela e, quem sabe, conseguir trazer ela no formato de vídeo. Bom, pessoal, então, por aqui eu encerro essa videoaula de hoje. Agradeço muito pela sua atenção e peço, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, como também, por favor, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram e no TikTok do projeto Animave, né? Estamos crescendo cada vez mais e peço sua ajuda para a gente crescer ainda muito mais nesse projeto. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Falou, até a próxima!